liberdade, justiça social e respeito à sua cultura. É isso que os negros e negras esperam e fazem lembrar no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e durante todo o mês de novembro. A data também lembra o assassinato de um dos ícones da República de Palmares. Em 1978, Zumbi dos Palmares se tornou um herói nacional, vinculado diretamente à resistência do povo negro. Nós nos unimos aos negros e negras de nossa cidade, de nosso estado, para exaltar sua origem africana e referendar a luta por liberdade de informação, por direitos, cidadania, manifestação religiosa e cultural, dizendo não ao racismo, à discriminação e ao preconceito, e sim à diversidade racial e cultural. E o Estação Consciência de hoje vai discutir sobre religião e cultura negra. Tem um total preconceito, porque acho que a pessoa vai fazer macumba, vai fazer mal aos outros, nunca encaram como uma religião, de jeito nenhum. Quando se fala em candomblé e umbanda, se pensa logo que é coisa do diabo, é coisa do mal, é religião negra, não. De negro nós só temos a cor. Mas a religião, ela é uma religião branca. Nós tratamos doenças através de ervas, nós cultuamos a natureza, os orixás, que são os deuses da natureza. É isso aí que nós cultuamos. Nós não cultuamos diabo, nós não cultuamos nada disso, não. É tudo coisa da cabeça das pessoas que não conhecem a religião. As pessoas não buscam saber um pouco mais sobre a religião, sobre o contexto religioso do candomblé, da umbanda, que é uma religião que trabalha com os elementos, com o fogo, a terra, com o equilíbrio da natureza. Né? Aí as pessoas, quando olham a gente com a guia, aí já fica torcendo o olho para um lado, e ainda mais quando a pessoa tem a questão da pigmentação da pele, é negra, e ainda mais quando tem uma orientação sexual definida, entendeu? Aí o preconceito aumenta ainda mais. Só preconceito, porque quando diz assim, olha, eu tenho religião tal, vê logo você assim com outro, pensa que você é do mal. Porque eu sou espírita com muito orgulho, e graças a Deus, quando eu encontrei a verdade de Jesus no espiritismo. Mas a pessoa acha que eu sou assim, pessoal do mal, não. Eu procuro fazer a caridade e o bem ao próximo. Eu acredito que realmente há o preconceito, não na questão só étnica, né, da cor, mas também religiosa. Principalmente as pessoas levam em consideração, dizendo que é uma coisa do satanismo, que são rituais que machucam crianças. Então eu acredito sim que há esse preconceito. Pobre e negro no nosso país, ele é visto diferente, ele não tem boa... O pessoal não recebe ele com bom agrado. Às vezes até o marginal é branco dos olhos azuis. E o negro é um homem decente, trabalhador, honesto, mas é mal visto. E isso vem de muito tempo, né? Você adota uma criança preta, você vai para uma loja. Então, quando chega lá, o pessoal diz logo, olha, não mexa aí não. Então, porque ela é preta. Já vê essa situação? Então, se fosse branca, era o meu filho. Mas como é negra, que eu adotei, então a gente já vê a rejeição. A não ser que eu entre e já diga assim, esse aqui é meu filho, eu quero roupa para ele. Aí é bem tratado. Olha, eu acho que o governo tinha que fazer coisas melhores para negros, não só dar cota em faculdade, não é só isso que necessita, sabe? Então devia ter um trabalho social bem maior, inclusive uma punição maior para quem tiver esse tipo de preconceito. Eu acho que tem que partir da educação. Eu acho que as pessoas têm que se conscientizar com campanhas publicitárias, têm que entender que o negro é peça fundamental da sociedade, né? Historicamente construiu o país. Muito forte, principalmente quando nós vamos para dentro das escolas. Porque dentro de escola se discute catolicismo e o evangélico.
mas não discute o candomblé. E o candomblé é de matriz africana, é nosso, é de sangue, é da nossa negritude, tá em nós o candomblé. Então, às vezes, para a pessoa negra, ela assumir sua religião, torna-se complicado por causa do preconceito, a intolerância religiosa. E para discutir o tema de hoje do Estação Consciência, nós convidamos a Mãe Mércia de Oxum, praticante do candomblé, e Terlúcia Silva, da Bamidelê. Sejam bem-vindas. Mãe Mércia, o tema do Novembro Negro este ano está falando exatamente da intolerância religiosa. Como é que a senhora vê aqui em João Pessoa e na Paraíba? Ainda há muito preconceito com a sua religião? No modo geral, eu acho que no Brasil todo tem preconceito. Aqui muitas pessoas já estão se acostumando mais, né? Mas o preconceito ainda continua. É uma luta muito grande, porque as pessoas sempre xingam a religião, tem aquela intolerância, entendeu? Eles não aceitam porque você é diferente. E acham que nós vivemos num país laico. Mas, infelizmente, nem todas as pessoas sabem disso. Mas já melhorou um pouquinho, não? Melhorou alguma coisa. Eu lembro quando eu era criança, assim, no meu bairro tinha um terreiro e a gente tinha até medo, porque os adultos, né, geralmente de religião católica, ficavam fazendo medo para as crianças, não passe lá, não sei o quê. Hoje em dia acontece muito isso ainda? Não, eu vou dizer uma coisa a você. A maioria das pessoas que hoje frequentam os terreiros não são nem da religião, são pessoas católicas. Eu recebo no meu terreiro, no meu ilê, recebo muitas pessoas católicas, entendeu? E acho assim, que o catolicismo, ele se agregou a gente, aceitou mais, né? O que a gente tem mais, assim, divergência são com outra religião, com os evangélicos, eles têm mais aquela divergência, né? Porque eles acham que a gente pratica o mal. E quer dizer que tem a ver o candomblé com a religião católica? Por que essa afinidade? Porque tem um sincretismo, né? E quando o negro veio, ele não podia realmente dizer qual era a religião dele, e ele dizia que Nossa Senhora dos Navegantes era Oxum, Iemanjá, já era Nossa Senhora Aparecida. Então, em vários locais que eles iam, cada local, como você vê, por exemplo, se você for no Rio de Janeiro, você vê que São Jorge lá, eles dizem que São Jorge no Rio de Janeiro é Oxóssi. Né? E já na Bahia, eles já dão outro São Sebastião. Então, eles fizeram esse sincretismo, justamente para poder cultuar a religião. E, assim, alguns católicos têm um pouco de preconceito, né? Assim, com outras religiões. O candomblé não faz essa diferença? A pessoa pode praticar as duas religiões ao mesmo tempo? Pode. Sabe por quê? Porque o candomblé é uma religião que ela agrega todos e todas. Nós não temos distinção de raça, de cor, de opção sexual. E nem da própria religião que você seja. Você pode ir no candomblé, você é bem assistido, entendeu? Você pode ir numa casa de candomblé, fazer uma limpeza, ou colocar um búzio, e você ser de outra religião. Não é obrigado você ir e praticar a religião. Aqui em João Pessoa, a gente vê uma certa influência da religião e da cultura afrodescendente, né? E do candomblé também. A gente tem, inclusive, uma estátua de Iemanjá na cidade, né? Quais são os símbolos, assim, também que a senhora percebe na cidade? Qual o aspecto cultural que a cidade apresenta com essa identificação? Olha, eu acho que João Pessoa é uma cidade, assim, que agregou muito a nossa religião. Por quê? Tem a estátua de Iemanjá, já temos a festa de Iemanjá, né? Todos os anos. Já temos o Novembro Negro, que também nos incluímos. Hoje a gente já vai dar palestras em colégios, entendeu? O pessoal, muitas pessoas, autoridades já frequentam os terreiros, entendeu? Então, eu acho que já tem uma abertura grande. Terlúcia, qual a avaliação que você faz, assim, da cultura negra em nossa cidade, em nosso estado? É uma cultura presente, mas também é invisibilizada. Há um paradoxo aí nessa questão.
a gente fala de população negra, né? Porque se por um lado a gente tem em João Pessoa uma população, né, que é superior, hoje a população preta de João Pessoa é superior à população branca, acho que são 58% de negros, se eu não me engano. Uma população que permaneceu, que aparece, que está expresso nessas expressões culturais, na religião, né, quando a gente leva para esse lado da cultura, mas por um lado, se a gente pensa politicamente a questão da população negra, a gente ainda encontra muitos desafios. Então, para o lado da cultura, e eu sempre coloco isso, eu não sou da Paraíba, eu sou de Natal, mas para mim acho fantástico João Pessoa ter uma festa de Iemanjá com esse porte, né? Porque é uma capital que reconhece todos os preconceitos que tem com relação à religião, mas é uma capital que faz uma festa desse porte, que para a cidade. Você acha que né? as políticas públicas estão contribuindo para isso? Olha, eu acho que as políticas públicas estão contribuindo para isso, mas eu acho que os passos que a Paraíba dá são passos muito lentos. Se a gente faz uma avaliação pensando no que a gente já tem em âmbito nacional. E acho também que aquilo que a população negra, em todas as suas expressões, seja de religião de matriz africana, seja quilombola, seja mulheres negras, seja juventude negra. Então, aquilo que a gente consegue alcançar no plano legal, a gente muitas vezes não vê efetivado no dia a dia, no cotidiano das pessoas. Então, ainda há um distanciamento entre aquilo que está no papel, que é direito, em relação àquilo que está sendo, de fato, colocado em prática no dia a dia. Vocês acompanham as comunidades quilombolas em alguns trabalhos, né? Como é que as políticas públicas podem contribuir para a afirmação dessas comunidades? Nós temos, inclusive, em João Pessoa, ali em Paratibe, né, mais de 100 famílias, né, na comunidade. Como é que você avalia isso? Lá é um quilombo urbano, né? Paraíba, eu acho que tem mais de 30 comunidades quilombolas, e não diferente da população negra, de um modo geral, são comunidades que enfrentam muitos problemas, sobretudo de ordem de infraestrutura. Então, são comunidades distantes, até porque elas foram formadas, né, em todo o período de resistência. Então, são comunidades mais distantes, às vezes sobem serra para chegar a essas comunidades. E a falta de infraestrutura ainda é muito presente. Em relação aos quilombos urbanos que João Pessoa tem e outras cidades, acho que a cidade ainda não consegue enxergar isso. Eu digo a cidade, a população. A gente não consegue ver em Paratibe uma comunidade quilombola. E quando a gente escuta falar em comunidade quilombola, a gente também não sabe o que é comunidade ainda não está integrada a nossa cultura. O que é ser quilombola? Então, é uma comunidade que descende, né, de toda uma luta histórica, de toda uma resistência, né, de uma população negra que antecedeu esses que estão hoje, né, morando nessa comunidade, que tem todo um valor imaterial, né, da memória, da cultura, da religião, da tradição. Então, é um espaço muito rico. E a gente ainda não tem esse conhecimento, né? E esse lugar ainda não é respeitado como deveria. Então, a gente encontra muitos problemas nas comunidades. Agora, uma coisa interessante no Brasil, que assim, acho que nos últimos 20 anos vem tendo esse espaço, mas eu acho que nos últimos 10 anos se intensificou, foi essa questão da valorização. Então, por mais que a gente não saiba o que é comunidade quilombola, mas a gente já escuta a palavra, porque antes a gente nem escutava, né? Por mais que a gente não saiba o que é religião de matriz africana, a gente escuta. Né? Então, a gente tem um processo, né, que foi construído, eu acho que intensificado nos últimos 10 anos, que é dessa afirmação, dessa identidade, né, dessa identidade negra, quilombola, de religião de matriz africana. Então, acho que tem uma consciência que se cresce também no interior dessas comunidades. Né? E a gente sabe, para se efetivar políticas públicas, tem que ter também as demandas da sociedade. Então, a partir do momento que as comunidades elas se organizam e reivindicam, elas também tem as respostas dos poderes estatais. Eu acho que já tem se dado passos bastante interessantes nesse sentido. O Estação Consciência volta daqui a pouquinho. Até já! Estamos de volta com o programa Estação Consciência, que durante todo o mês de novembro vai discutir temas sobre a população negra.
Hoje o nosso tema é religião e cultura. Conosco aqui no estúdio, Mãe Mércia de Oxum, representante do Candomblé, e Terlúcia Silva, da Bamidelê. Mãe Mércia, voltando à questão do racismo, né, da intolerância, a senhora acha que ainda há muito preconceito contra os negros no país? Muito. Estamos lutando para que um dia seja melhor, né? Para que a gente realmente consiga, que as pessoas vejam que quem construiu esse país foram os negros. Não é isso? O negro saiu lá da África, ele veio para aqui ser escravizado. Terlúcia, como é que você avalia a exposição dos negros e negras na mídia no nosso país? O racismo no Brasil, ele se expressa de várias formas, e a não presença de negros na mídia é uma das formas, né, de expressão do racismo. Assim, pra gente, que é ativista do movimento negro, né, eu sou de uma organização de mulheres negras, a gente acha até cruel, né, porque como é que você vive num país que tem a história que o Brasil tem, como a Mãe Mércia bem colocou, né, os africanos foram trazidos, não sequestrados, foram, né, para o território brasileiro para ser escravizados. Depois tem toda essa história do pós-abolição, a população negra não é reinserida na sociedade, né, e se constrói todo um ideário, né, que coloca essa população, essa pessoa negra numa situação de que ele é inferior, né, isso construído historicamente. E hoje nós temos uma mídia que reforça muito, né, os estereótipos, os preconceitos. Então, primeiro é visto a cor da pele. Então, quando a gente assiste, aí eu fico, às vezes assisto TV o dia todo, cada vez que eu vejo, e às vezes eu fico contando quantas pessoas negras aparecem e em que situação elas aparecem, né? Então, elas estão sempre vinculadas à questão de crimes, né? Então, a gente vê muito isso, essa imagem é muito reforçada. Quando um crime é cometido contra uma pessoa negra, e num programa desse policial, por exemplo, que são programas que violam os direitos humanos de modo geral, né? Então, quando um crime é cometido com uma pessoa negra, muitas vezes é desqualificado, né? É como se fosse necessário, morrer porque era necessário, atribui a essa pessoa negra outros crimes que ele nem tem, era envolvido com drogas. E muitas vezes não são apurados, né? Normalmente. São crimes que não são apurados e pronto, é como se resolvesse. É negro, tem que morrer. Em relação aos programas, os jornalísticos, por exemplo, a gente não tem grandes âncoras. Quem são as pessoas negras? Como é que elas aparecem? E por que elas não estão, né, na televisão? E não há outra explicação senão a existência de um racismo. Quando você vê questão de novelas mesmo, tem uma novela que era de época e que contava até uma história interessante de resistência da população negra e tinha muitos atores negros, né? A novela era de época. Agora tem uma outra novela que é também de época, mas onde estão os negros? É outro Brasil? Não é? Então, por que os negros também só aparecem quando é relacionado a esse período de escravidão? Desde 2003 que os currículos já apresentam a história do povo negro, né? Você acha que isso contribui para a quebra desses estereótipos, desses preconceitos? É uma lei, né, que é a Lei 10.639, que obriga, né, diz assim, nesses termos a lei, obriga o ensino da cultura africana e afro-brasileira no ensino fundamental e médio, em escolas públicas e privadas. É uma lei que obriga. Então, temos 500 anos de Brasil e apenas em 2003 é criada uma lei que obriga, né? E desde 2003, esse ano faz 10 anos da lei, essa lei ainda não é implementada como devia ser. Então, tem algumas experiências, alguns professores, algumas escolas, né, que tem essa abertura de fazer esse trabalho, mas não é o todo. E a lei em si, ela é fundamental, chega com atraso, ela serve para fazer essa mudança mesmo de mentalidade, de comportamento, de mudança, né, desses estereótipos que foi criado, porque a população negra no Brasil, até 2003, a gente não teve o direito de ver nossa história contada. A gente abre o livro, a gente continua se vendo no tronco, a gente continua se vendo na cozinha,
Né? Então, a Lei 10.639, ela traz essa positivação da população negra. Existem negros médicos, né? Existem negros na universidade, existem negros em outros espaços. Eles não estão só nos presídios, nas favelas, nas cozinhas. Então, a lei traz essa positivação. Mãe Mércia, o que a senhora acha das cotas? As cotas para entrar na universidade, é positivo isso ou a senhora acha que isso ajuda a aumentar o preconceito, a diferenciação? Uma certa parte é positivo. Mas eu acho assim que, como a gente luta tanto pela igualdade, né? Assim, eu acho que por uma parte é positivo, mas por outra parte já fica como se tivesse sendo até discriminando a outra parte da população, que o país é misto, né? Então, Rafica, eu acho que já também, da mesma forma que é válido para o negro, as outras pessoas que não estão nessa cota, as outras pessoas de outras cores que não estão na cota, né? Eles se sentem discriminados também, entendeu? Qual a sua opinião, Terlúcia, sobre as cotas? Ô, minha mãe. Olha, é o seguinte, acho que você faz uma pergunta bem interessante. Será que não serve para aumentar o racismo? Você falou alguma coisa nesse sentido. Eu acho que não, e eu acho que as cotas elas são uma medida afirmativa para essa população, porque historicamente a gente estivemos fora desse lugar. Então, até 2004, existiam 96% de brancos nas universidades públicas do Brasil. É o que o governo chama de 4% de negros. Então, isso não era uma cota, mas nunca foi questionado. O governo chama de discriminação positiva, né? Exatamente. E isso não é uma criação de agora, né? A gente tem isso numa declaração da ONU de 1965. Né? A SED, a Declaração para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. E o Brasil, tardiamente, também faz essa resposta com as cotas. Não se cria o racismo porque ele já está estabelecido. Então, é uma forma de dizer assim, há essa oportunidade também. Agora, não se vai abrir a porta da universidade e dizer, entrem os negros. Não, os negros que passarão pelas cotas, eles farão também todo o processo de vestibular, farão a mesma competição que os demais. O que vai mudar são as vagas. 50% para ampla, né, disputa ampla, e 50% para as cotas. Você também faz a opção se você quer concorrer, né, com os 50% daquele ou 50% desse. Então, vai haver mais oportunidade para pintar a universidade de preto também, né? Porque ela já é branca demais. A Bamidele, ela acompanha um pouco essa questão das cotas nas universidades aqui na UFPB. Você tem acompanhado? Sim, sim. Nós temos na Bamidele, a Bamidele tem protagonizado, na verdade, essa discussão das ações afirmativas, sobretudo no ensino superior. Em 2010, eu tive o prazer de estar lá no dia da votação, né, onde foi aprovado as cotas e tive que ouvir coisas absurdas de professores que estavam lá para a votação, de dizer que se a pessoa... Quem é que vai servir café agora se todo mundo vier para a universidade? Como se servir café fosse tarefa única e exclusivamente de negros, né? E a Bamidele tem acompanhado esse processo, juntamente também com o NEAB, com outros grupos da universidade, e o grande desafio é tentar estabelecer um grupo ou uma comissão de acompanhamento das cotas, porque assim, não basta entrar na universidade. Então, um aluno negro de comunidade que não estudou nas melhores escolas de inglês, de português, né, que não tem a boa alimentação que um outro, ele vai sentir mais dificuldade do que o outro. Então, é preciso que as universidades também criem programas para que os alunos se mantenham. Isso já vem acontecendo, tem muitos programas do governo federal de bolsa, de manutenção dos alunos que ingressam pelas cotas nas universidades. Agora a gente vai dar uma pausa, mas o nosso debate continua no próximo bloco sobre religião e cultura negra. Chegamos agora ao último bloco do Estação Consciência desta semana. Aqui no estúdio,
O nosso tema é religião e cultura negra. E as nossas convidadas são Terlúcia Silva, da Bamidelê, e Mãe Mércia de Oxum, representando aqui a religião do Candomblé. Nós estamos em Novembro Negro. Como é que vocês estão participando dessas atividades aí em novembro? O que é que significa, Mãe Mércia, o dia 20, o Dia da Consciência Negra para a senhora? O dia 20, para nós da religião, né, significa cada vez mais lutar, né, porque a gente nunca vai parar de lutar contra essa intolerância. Está tendo aí várias comemorações, que a gente vai ter agora, a comemoração vai ser dia 24, vai ter a comemoração lá que a gente vai sair ali do Busto de Tamandaré para a estátua de Iemanjá, os terreiros, os grupos de culturas. Vai ter outra comemoração no Correios de Telégrafos, que nós vamos levar as comidas típicas afro, as comidas que a gente oferenda aos orixás, que as pessoas também comem, entendeu? Então, está tendo o mês todinho de comemorações. E para a gente significa continuar a luta. Essas atividades são abertas a todos e todas. São abertas. Teve já algumas oficinas de tranças, oficina de torço, palestras. Então, eu acho isso muito importante, você ter um mês todinho dedicado, né, ao negro. Que a gente queria que fosse o ano todo, sempre tivesse que os órgãos públicos realmente fizessem mais atividades, entendeu? Para que a população nos veja com outros olhos. O que a senhora sente falta, que precisa ser feito mais fortemente aqui no nosso estado? É a intolerância religiosa. Porque hoje a gente vai em alguns órgãos públicos, né, que eu não vou citar nomes, e você chega, você encontra panfletos, entendeu? Não é o fato de santinho, panfletos com algumas coisas de alguma religião, e aquele órgão ali, eu acredito que aquele órgão é um órgão público. Se não tem da minha religião, não é para ter de nenhuma outra, porque nós não vivemos num país laico. Como é que é no bairro onde a senhora está presente com o seu terreiro? As pessoas recebem bem, interagem com vocês? No meu bairro eu não tenho muita dificuldade, porque na minha casa lá eu tenho 2 terreiros. Eu tenho um terreiro só de candomblé e um terreiro de Jurema, porque Jurema é uma cultura que nossa paraibana, né? Então nós temos lá um trabalho de um coco de roda, que inclusive já até saiu aqui, vocês já colocaram. Nós temos um trabalho com a comunidade. Nós trazemos aquelas crianças da comunidade do Laranjeiras, crianças carentes, entendeu? Jovens, adultos, pessoal da comunidade para dentro do terreiro. Então temos ensaio toda sexta-feira, tem ensaio lá. Então nós damos palestras. Então procuramos interagir cada vez mais com a população. Qual a diferença do candomblé e da Jurema? A diferença da Jurema, do candomblé e da Jurema, porque o candomblé ele é matriz africana, são os orixás, são entidades, não são divindades. E a Jurema são entidades. Mas também é religião? É religião. A Jurema, ela é praticamente mais radicalizada assim, paraibana. Porque vem ali de Alhandra, entendeu? Inclusive o sítio do Acais, que foi tombado. Para esquentar um pouquinho o debate, essa coisa, essa visão que muitas pessoas na sociedade têm de terreiro, de candomblé, de umbanda, vocês fazem o mal também? Porque a maioria das pessoas pensam isso, né? Eu acredito o seguinte, em toda profissão existe o bom e o ruim. Eu acredito nisso. E eu acredito assim que tem muita ética, né? Tem algumas pessoas que se dizem ialorixás, babalorixás, que para mim não são, porque eu não acredito em pessoas que fazem o mal. Entendeu? Porque é aquela história. Eu sempre botei na minha mente, conversando com Terlúcia, e eu estudei em colégio de freira também, viu? Vamos esquentar a história. Eu estudei em colégio de freira. E eu sempre acreditei o seguinte,
que desde pequena que eu botei na minha cabeça. Aquilo que você faz mal para outra pessoa vai chegar para você. Existem pessoas que realmente fazem o mal e que usam o nome da religião. Entendeu? Essas pessoas que fazem o mal dizem, não, eu sou candomblessista, eu sou um bandista. Não quer dizer que a religião não, isso aí né? não quer dizer que a maioria das pessoas que realmente são babalorixás e alorixás, que são pessoas respeitadas, não fazem isso. Isso é uma crença da cultura popular. Que as pessoas... e é outra coisa, existe aquela história que colocaram, algumas religiões cresceram em cima da nossa religião. Entendeu? Então é aquela história, você vai para um certo local aí, em certa religião, tem aquela história, você, o que é que você é? Eu vim de ser de onde? Eu sou o diabo, eu sou a pombagira, eu sou aquela coisa toda. E eu acredito que são pessoas pagas. Então, existe isso aí. Então, a sociedade, a pessoa que está ali fora, que nunca entrou e que não frequentou, não participa, acredita naquilo que ele está vendo. Quer dizer que a religião do candomblé, por exemplo, não existe essa coisa. A pessoa chega lá no seu terreiro e diz, mãe Messia, faça um trabalho, fulano, não. Eu quero fazer um trabalho para fulano e tal. Isso não existe, isso é folclore. E a gente não pode perder de vista que essa religião é religião, né, que é formada por negros e, logicamente, que tem toda uma criminalização em cima dessa religião. É verdade. Eu escuto muito outras mães de santos e pai de santos dizendo assim, o diabo não é da nossa religião, com certeza. O diabo é cristão. Então, quem fala do diabo, você assiste na televisão um programa daqueles evangélicos, quem é que exalta tanto o diabo? É verdade. Você vai num terreiro de candomblé e eu já fui, nunca vi ninguém falando do diabo. E essa ideia, né? Que a é tanto que eles usam o termo pejorativo de chamar a gente de macumbeiro. Né? Mas, né? Falando macumbeiro. Eu estava pensando, não sei, quando a gente passa aqui, tem alguns pontos, algumas praças públicas de João Pessoa, que eu acho que isso é uma coisa que precisa melhorar, entrando nesse campo. É como tem cultos cristãos nas praças públicas, e eu fico perguntando, será que viesse um terreiro, né, uma mãe de santo, e como seria? Qual seria a visão da população? Né? Chegar ali na praça e começar o batuque e fazer, sem ser como uma apresentação, uma cultura, uma apresentação, um teatro. Como seria a aceitação? Né? Então, isso é intolerância, isso é tolerância. Porque o que eu tolero que os evangélicos, né, nada contra, que outra religião possa fazer a pregação onde quiser, eu não tolero que os de matriz africana possam ter o espaço, né? Direito do culto. Por quê? É verdade. Terlúcia, a gente está quase chegando no final do programa. A Bamidele tem uma programação especial para esse mês de novembro também? Muitos convites, assim, de escolas, de vários grupos também para estar presente durante o mês. A gente também está participando das ações do Novembro Negro, né? Que está sendo promovido pela Coordenadoria LGBT de Igualdade Racial do município, né, de João Pessoa. Então, tem algumas ações que a Bamidele está se fazendo presente, a gente participou também de algumas reuniões de construção e a gente está aí, na luta. Né? O que dá para ir, a gente vai. E qual a reflexão que você deixa para os telespectadores e as telespectadoras? Olha, a reflexão que eu deixo assim, é que a gente passe a ver o racismo como um problema não da pessoa negra, que a gente passa a ver, entender o racismo como um problema da sociedade brasileira. E sendo um problema da sociedade brasileira, esse problema precisa ser enfrentado, não só pela pessoa que sofre o racismo, né, mas pelas autoridades, pela sociedade, na escola, nas famílias. Então, que a gente possa ver esse problema como um problema da sociedade e pensar que todas as pessoas têm direitos. Então, quando existe uma política pública específica para essa população negra, a gente não pode desconsiderar o histórico de desigualdade que essa população tem, né, carregado nesses 500 anos de Brasil. Mãe Messia, qual o seu recado para a população? Que as pessoas nos vejam de outra forma. Procure realmente saber quem é as pessoas, quem são as pessoas realmente que usam o nome da religião, que se diz babalorixás e alorixás, que é como o Zezé falou aí, que pergunta, que faz o mal. Procurem saber, se informem, e vamos acabar, gente, com essa intolerância.
a intolerância religiosa, porque todos nós somos iguais. E na nossa religião também, nós temos Deus, é o Olodumare. O índio, ele chama o Deus dele de Tupã, né? O católico chama de Deus, o testemunho de Jeová chama Jeová, e nós chamamos Olodumare. Eu só tenho a agradecer a participação de vocês duas. Muito obrigada. Foi um debate bem rico. A gente esclareceu a população e também homenageou, né, a cultura negra e cultura afrodescendente do nosso país. O seu Estação Consciência de hoje fica por aqui. Você pode rever o programa na nossa página no Facebook e ainda dar sugestões sobre temas que achar interessante. Também participe pelo Twitter na TV Cidade, @TVCidadeJP8. A reprise do nosso programa vai ao ar sempre aos domingos. Então não deixe de acompanhar a nossa programação. Até a próxima semana.